Começa agora o Jornal Panorama, a sua fonte de informação sobre os trabalhos realizados aqui no Parlamento Capixaba. Prevenção e diagnóstico precoce de câncer foram temas de debate realizado pelo Parlamento Capixaba. Veja como foi. Uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa apresentou o Novembro Azul, campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata. Para falar sobre o diagnóstico e o tratamento da doença, foi convidado o coordenador de urologia da Santa Casa de Misericórdia. É um dos cânceres mais frequentes no sexo masculino, né? Ele só perde para o câncer de pele, não melanoma. E ele é a segunda causa de morte entre todas as neoplasias do sexo masculino. A Sociedade Brasileira de Urologia ela recomenda que todo homem, a partir dos 45 anos, ele faça o exame anualmente com o urologista. Quando alguém na família já tem um histórico familiar de câncer de próstata, é recomendável a partir dos 40 anos de idade. A oncologista Kítia Coimbra falou sobre o que se pode fazer para evitar a doença. Foram feitas várias pesquisas que se viu que o câncer estaria sendo estimulado pela gordura em excesso, pelo alto consumo de gordura, de glicose e a obesidade, principalmente da gordura abdominal. Então é aquela velha retórica, né, de você fazer exercício, fazer uma alimentação natural e combater radicalmente a obesidade, porque ela está relacionada ao aumento de câncer. Quais são os grupos que têm maior risco de ter o câncer de próstata? Os negros, né, isso é uma incidência quase o dobro, né, dos brancos, isso é uma causa genética ou fatores desconhecidos. Pessoas que têm familiares que têm câncer de próstata e com a idade aumenta o risco. O câncer de próstata é predominantemente um câncer do idoso, mas existem pessoas com 40 anos e tudo, que já pode apresentar, não é o comum do dia a dia. A sessão especial ainda teve a participação do diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Marcelo Esteves. O evento foi proposto pelo deputado Marcelo Santos, autor de um projeto de lei que institui o mês de novembro como mês de combate ao câncer de próstata. O Legislativo dá um passo importante, contribui para a comunidade masculina que é vítima do preconceito. O preconceito mata e eu fui vítima dentro da minha própria família quando do falecimento de meu pai, que jamais tinha feito o exame de próstata e o exame de toque, que é um exame importante. O exame de próstata, que é o exame de toque, é um exame importante e vital para que nós possamos ter conhecimento de como está a questão da próstata nos homens. E um alerta que eu faço ao governo do estado, estarei oficiando na próxima semana, há uma dificuldade muito grande de acesso à rede pública na questão das consultas que o homem necessariamente precisa ter para saber como está a sua próstata. A dificuldade pode acontecer de 6 até 1 ano de espera, diferente da mulher que tem um atendimento praticamente que de pronto atendimento. Então esse é um problema grave, não adianta apenas nós conscientizarmos através de campanhas importantes como essa, que a Santa Casa dá o pontapé inicial e a Assembleia abraça, e eu tenho a oportunidade de apresentar uma lei que transforma o mês de novembro um mês de conscientização e de enfrentamento a esse mal que é o preconceito e transforma o mês de novembro azul, se o poder público não oferecer o serviço importante e vital para todos nós homens. A Assembleia Legislativa promove mais um encontro sobre a judicialização da assistência social. Confira. A Comissão de Assistência Social realizou a 3ª audiência pública para discutir a integração dos profissionais da área com o Judiciário. A reunião deu continuidade aos debates realizados anteriormente nos municípios de Iúna, na região de Caparaó, e Marilândia, região norte. Um dos assuntos em pauta no debate de hoje foi a necessidade apontada pelos assistentes sociais de estreitar o diálogo entre o Ministério Público e os polos de assistência social no Estado. O promotor, presente na audiência, concordou com a solicitação. Muitas vezes, os CRES e os CRAS, as equipes da assistência, são os nossos olhos, que elas verificam, acompanham as famílias e detectam muitas vezes as situações de violação de direito e que nos norteia a atuação do Ministério Público. E muitas vezes os órgãos de execução do Ministério Público, eles necessitam de informações técnicas que fogem um pouco do nosso cotidiano.
Então, há essa necessidade de estreitamento entre o Ministério Público e a assistência social para que se crie um fluxograma de que requisitar, quando requisitar, e para que haja uma harmonia maior entre as equipes de assistência do próprio Ministério Público e da assistência da Prefeitura, do SEMAS. O presidente da comissão também reforçou a importância do diálogo entre os setores. A partir do conhecimento coletivo desses atores, do que é capacidade de cada um, o que tem capacidade de cada um e o que também é prerrogativo de cada um, eles possam, de maneira mais eficiente, encaminhar as soluções para os problemas apresentados. Veja agora o que foi destaque na última sessão ordinária da semana. Quem tem as informações é a repórter Nicole Espósito. Nicole. Verônica começou a tramitar na casa nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Luiz Durão, que proíbe as empresas de reciclagem de tratarem os resíduos provenientes de outros estados aqui no Espírito Santo. O objetivo dessa matéria é evitar danos ambientais, como o depósito dessas sobras nos rios e mares do estado. E no Dia da Consciência Negra, a luta dos afrodescendentes foi um dos destaques da sessão. É uma data especial não só para a população negra do Brasil, mas é uma data especial para o país que foi construído com o sangue e o suor de todas as raças, de todas as etnias, mas principalmente da população negra. Nenhuma etnia se submeteu a mais de 300 anos de escravidão. Nenhum grupo étnico que está hoje, que constrói esse caldeirão étnico que é o Brasil, foi submetido à exclusão por mais de 300 anos. Eu diria que o povo brasileiro ele tem que refletir sobre essa questão do preconceito contra o povo negro em nosso país, porque, na verdade, nós somos um país de miscigenados. Eu acho que deveria existir uma raça, a raça miscigenada, porque, de fato, o Brasil é formado por diversas raças e que compõe um povo alegre, um povo que mesmo, diante de todas as dificuldades, consegue sorrir e é invejado por outros povos que não têm essa alegria. Os deputados também aprovaram nesta quarta-feira 42 indicações ao governador do estado, entre elas várias da Comissão de Educação, sugerindo reformas de escolas do interior. É com você, Verônica. Obrigada, Nicole. E uma indicação aprovada pelo plenário também marca o Dia da Consciência Negra. A iniciativa sugere a reserva de 20% das vagas dos concursos públicos estaduais para negros. Escravo durante séculos no país, trazido à força da África para trabalhar como escravos aqui no país. Libertados oficialmente no dia 13 de maio, não tiveram políticas do governo do Império e da República para que essa dívida fosse resgatada. Não houve políticas de educação, de emprego, na área social, na área econômica, não foi dado garantia de moradia a essas pessoas que tiveram que se refugiar em quilombos, em favelas. A política de cotas para a entrada na universidade, para a entrada no serviço público, são formas de compensar essa perda que esses cidadãos e seus descendentes tiveram com a escravidão, um absurdo contra os direitos da pessoa humana praticado naquela época e ainda, infelizmente, praticado até os dias de hoje. Sou totalmente favorável à política de cotas na universidade, em outros espaços públicos e privados e também no acesso ao serviço público por meio de concursos, porque isso vai compensar essas perdas, vai permitir, vai gerar oportunidades ao povo negro de chegar à educação de nível superior e também ao serviço público. Além da indicação, um projeto de lei de autoria do deputado Roberto Carlos também trata da reserva para negros em concursos públicos. A matéria foi protocolada na casa, mas ainda não foi lida em plenário e, por isso, ainda não começou a ser analisada aqui pela Assembleia Legislativa. Indicação parlamentar solicita que o governo adote formas de incentivo para que o consumidor exija a nota fiscal do produto ou serviço. A iniciativa é do deputado Sandro Locutor.
Aos moldes do que acontece no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos sugerindo ao governo do estado que estimule a população capixaba a pedir a nota fiscal. Com isso, o que a gente facilitaria? Além de aumentar a arrecadação do estado do Espírito Santo, nós diminuiríamos a concorrência desleal por parte das empresas, principalmente no varejo, de comércio e prestação de serviço, e parte desse recurso arrecadado em imposto poderia voltar para o cidadão que exigia sua nota fiscal, que colocar o seu CNPJ ou o seu CPF na nota fiscal. Parte desses impostos arrecadados com esse diferencial de arrecadação voltaria para a população de forma de incentivo cultural ou até mesmo, como é feito em alguns dos estados, com um retorno na sua própria conta bancária para livre uso. Isso é um mecanismo que já é utilizado com sucesso em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e nós estamos sugerindo à nossa Secretaria de Fazenda que implemente isso no estado, que beneficiará os 3 segmentos envolvidos. Há alguns dias, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, única CPI atualmente em funcionamento no Legislativo Estadual, prorrogou o prazo para encerramento dos trabalhos. E no quadro Conheça o Parlamento de hoje, você vai entender melhor o que é uma CPI e quais são as atividades desenvolvidas pela comissão. Confira. As comissões parlamentares de inquérito são prerrogativas do Poder Legislativo para investigar denúncias ou apurar responsabilidades sobre algum fato. As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Apuram fatos de interesse para a vida pública, para a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado. Podem, por exemplo, determinar diligências, ouvir indiciados, buscar testemunhas, pedir informações e documentos de órgãos e entidades da administração pública, requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Para abrir uma CPI é necessário apoio de pelo menos 1/3 dos deputados. O presidente ou o relator, eles são escolhidos dentro de um acordo político feito pelos vários grupos políticos que legitimamente compõem a Assembleia Legislativa. A indicação dos membros de uma CPI, da mesma forma que a indicação dos membros de uma comissão permanente, ela é feita seguindo a proporcionalidade das bancadas ou blocos parlamentares existentes dentro da Casa Legislativa. A comissão tem 90 dias para a conclusão dos trabalhos, prazo que pode ser estendido. Houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal que tornou essa norma mais elástica. Então, o nosso regimento interno prevê 90 dias prorrogáveis por igual período, assim sucessivamente, até o final da sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? A sessão legislativa é o ano da Assembleia Legislativa. Caso as investigações apontem culpados, uma cópia do relatório da CPI é encaminhado ao Ministério Público para que seja promovida a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Outra cópia do documento é entregue ao Poder Executivo para as providências de caráter administrativo e disciplinar. Nos casos em que não há indiciamento, a CPI é arquivada. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site oficial e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!